Dicas de cultivo da Tricodiadema denso. O levante já foi feito ou não, porque a dica de cultivo vai ser para as duas, né? Vou pegar as duas na mão então para valer para as duas, tá? Uma planta sim que precisa de bastante claridade, muita luminosidade, mas evitar aquele sol forte do verão. Ah, mas é uma planta de sol pleno, diz lá no chat GPT ou na internet. Então, pessoal, lá vai dizer tudo que é sol pleno, tudo. Porém, esse sol pleno na natureza geralmente é protegido por um arbusto maior, né? Ou com uma super adaptação que a natureza mesmo fez, ou em pedras, protegida por pedras, por sombreamento de pedras, né? Ela sim é de sol pleno, mas a nossa experiência, e a gente vai falar da dica de cultivo sobre nossa experiência com a Tricodiadema denso, ela desidrata muito, muito ligeiro e muito fácil quando exposta a sol pleno. Aquele sol do verão, aquele sol do meio-dia, né? Ela fica marronzinha e começa a secar as folhinhas e fica parecendo uma palha de arroz, né? Da mesma cor assim. E aí ela começa a definhar, secar o caule e perdemos a planta. E paralelo a esse desidratar, começar a secar, né? Além do sol direto, da luminosidade, que tem que ser assim, ó, bastante luminosidade, mas evitar o sol direto, a próxima dica tem a ver com isso também e é com a Fábio. E a dica, e muito importante, é que a Tricodiadema, ela gosta de um pouco mais de água do que as outras suculentas. Ela tem essa folhinha gordinha aqui e quando ela tá com falta de água, essa folhinha não fica mais gordinha, fica meio esmilinguidinha, nem acho que é assim que fala, né? Enfim, ela fica mais, sabe? Desidratada, né? Desidratada, assim, não fica tão viçosa, sabe? Quando ela tá com a água certa que ela precisa, vocês podem ver que as folhinhas dela ficam gordinhas, que chegam a ficar brilhantes, né? Então ela gosta, gente, de um pouco mais de água, tá? Diferente de alguma outra suculenta aí que é pouquíssima água, essa aqui não. Molha ela mais seguida, ela tem que estar com substrato, né? Que a gente sempre fala para vocês aqui, que é aquele substrato muito airado, muito soltinho, né? Que não retém água. Aí tu pode molhar ela mais vezes, principalmente no verão. E a dica sobre adubação, na verdade, tem a ver com a floração. Muitos de vocês que acompanham nós nas redes vizinhas vai lembrar de eu colocando de colher aqui dentro dessa casinha aqui o Bioflores, tá? E isso eu comecei a fazer bem antes da floração, pelo menos uns 40 dias antes. A gente começava a abrir aqui, ó. E aí eu colocava ali dentro, né? E depois fazia uma rega. Outro adubo que dá para usar também via foliar é o Florata. Inclusive hoje de manhã na excursão alguém perguntou se daria para usar em orquídeas também. Ótimo! Qualquer planta na verdade, tá? Mas ele se mostrou muito eficiente no cultivo de cactos e suculentas porque não acelera o crescimento de forma desordenada, aquele crescimento acelerado, tá bom? O adubo de raiz daria para usar porque uma plantinha difícil de, às vezes tu quer adubar, tu acha difícil, né? Tá muito aglomerado também. E o adubo de suculenta que a gente tem no site sempre, tá? Sempre disponível. Vai pegar uma colherinha e colocar também. Mas em especial a floração, a gente indica sempre o Bioflores, que é o que a gente usa. Indicamos então o Bioflores sempre, mas não te adianta nada de usar o Bioflores em planta que não está em época de floração ou em idade de floração. Por exemplo, o Gruzone, o poltrona de sogra. A gente sabe que a flor vai acontecer perto dos 20 anos. Não tem o porquê tu usar, tá? Mas aonde acontece a floração e tu queira a floração, a gente indica sempre, tá?